Fala pessoal de casa, mais um programa Um Pouco de Tudo. Hoje vocês podem ver que tem algumas modificações na bancada. Carlos Casé, não gosto que fala Carlos José. Carlos José não está aqui, mas em compensação nós temos uma pessoa fantástica aqui, Mauro Miranda. Obrigado por comparecer, aceitar, ter coragem de participar aqui com a gente é meio louco. Eu gosto muito de Um Pouco de Tudo. E queria também agradecer mais uma vez a presença de Leonardo. Muito obrigado. Você vai cumprimentar ele. Já estou aqui para... Eu não te vejo desde 8 horas da manhã. Exatamente. Então, gente, como vocês sabem, nós falamos sempre um pouco de tudo no nosso programa. E eu queria começar com Léo Umili. Léo Umili, nos últimos tempos a gente tem visto uma mudança muito grande na Prefeitura Municipal de Cordeiro. É sério? Sem medo. Então tá Mas bom. é porque mudou-se muito em 2 anos. Sim, isso é E verdade. o que você tem a falar sobre isso? Bom, primeiro eu queria agradecer a presença do Mauro. Mauro, muito obrigado por fazer parte do nosso programa. Agradecer também a casa, a OAB, por ceder mais uma vez o espaço. Muito obrigado, OAB. Nosso cronometrista que deixou cair a folha ali atrás, o Altamir, que não quis aparecer hoje. Altamir, muito obrigado pela sua presença, você é sensacional. E dizer que, antes da gente começar rapidinho, Casé hoje não pôde estar presente, está se preparando para a final do Campeonato Municipal Macuco nesse domingo. O time dele chegou na final, ele é o goleiro menos vazado. E se ele pegar um pênalti, eu não sei se eu pulo alambrado, se eu invado o campo, eu não sei o que vai acontecer no Uma campo. água oxigenada no cabelo. Água que pinta a barba, eu não sei o que eu faço mais. Mas vamos lá, Burulho. Fui falar da política municipal. A gente teve na última publicação do Diário Oficial, se não me engano, 16 de outubro do ano presente, 2018, a exoneração de 35 cargos comissionados, inclusive com a secretária de Assistência Social, a Letícia Nascimento, sendo exonerada. Há um tempo atrás a gente já viu o secretário de Educação, Luiz Antônio, sendo exonerado também. E o que chama a atenção nesses 2 casos é que são 2 secretários que sofriam ataques constantes na tribuna da Câmara, seja por motivo certo ou errado. Isso não vem ao caso, não está para julgar o mérito, está para julgar que alguns vereadores cobravam eles na sessão da Câmara e sim, o prefeito estava pressionado. E parece que cedeu a pressão. Se foi por algum motivo ou outro, cabe ao prefeito justificar, Não tem sido nada. cabe à Câmara Municipal justificar. A gente não está aqui para falar o mérito, a gente está falando que realmente eles sofreram pressão na Câmara e a partir daí tiveram suas exonerações publicadas. De repente aí iam ter exoneração, mesmo sem a Câmara. Isso aí cabe às pessoas responsáveis darem um parecer. Agora o mais importante é que, além da Câmara fazer esse lobby, o que a gente acaba acontecendo? Nessa semana o secretário de governo do Executivo Municipal da cidade de Cordeiro acabou de mudar. Então o Hamilton Bitt, que era vereador, pediu licença de investimento na sessão da segunda-feira passada e assumiu agora como a Secretaria de Governo. E o vereador Hamilton Bitt, que sempre fez duras críticas ao governo, era um dos opositores, inclusive na sua fala na sessão da Câmara ele deixa isso bem claro, que era um dos opositores do governo, que já cobrou várias vezes e agora parece que mudou as ideias e está fazendo parte do governo, do Executivo Municipal. Então a gente não sabe em que pé, popularmente falando, está essa situação do governo, e a gente espera que os responsáveis deem uma solução cabível, deem um esclarecimento público, porque é bem complicado a gente encontrar um termo nessa postura. A gente fala sobre a política municipal porque a gente, pelo menos eu achei meio estranho, porque praticamente todos os secretários que começaram já mudaram. Outra coisa também, o secretário de esporte, o Jair Amaral, ele foi exonerado também, então não temos hoje no município secretário de esporte. O Fabrício, que está como secretário de turismo, ele também estava como chefe de gabinete, já teve uma exoneração publicada também no Diário Oficial. O secretário de administração saiu, trocou, o André Duares não é mais secretário, agora, se não me engano, é Taigo, o secretário, perdoa, mas eu não sei o sobrenome dele, mas também é um secretário novo. E tem essas contas de troca. A assistência social agora assumiu a Renata,
E a próxima secretaria que todo mundo está comentando é a Secretaria de Saúde. Será que a Vânia vai resistir? Porque a Vânia sim é a mais foi a única secretaria que ainda não mudou. Que não mudou, e acho que a Secretaria de Defesa Civil também não mudou, com Taveira. Agora, Esse passagem está fazendo um ótimo trabalho. A Vânia vem sofrendo duras críticas, que é a que mais sofre ataques, principalmente nas sessões da Câmara, e é a única que ainda não foi mexida. Então parece que o governo do Luciano Batatin entende que a saúde melhorou, que foi importante os avanços no hospital, ele sinaliza que é importante os avanços na área de saúde municipal, que ela vem fazendo um bom trabalho e compra a briga dela. E agora a gente espera os próximos capítulos. Vale ressaltar também o Pablo Sérgio, que é advogado da casa, assume como vereador no lugar do ex-vereador Hamilton Bitt, que agora está na Secretaria de Governo. Então, só para fechar esse assunto, não é falar mal ou falar bem, a gente espera que o município sempre esteja no melhor. Não, com toda certeza. A gente aqui está só expondo os fatos. A troca de secretariado, às vezes, é positiva. Se o secretário não está fazendo um trabalho bacana... Se você tem meta? Claro, o prefeito tem que fazer cumprir, que ele faça um bom trabalho. Agora, o que a gente está falando aqui é que são casos públicos e, principalmente, o secretário de Educação, o secretário de Saúde e o secretário de Assistência Social mexem diretamente com a política social. Com a política social do município. Então eu não sei se tem algum peso maior, se tem alguma coisa mais concreta por trás que ainda não foi apurado, mas o fato é que lida diretamente com o povo. Então são casos que foram pressionados, 2 já cederam e agora resta um, que é a secretária de Saúde. É isso aí. Júlio Henrique, tudo bem com você? Pô, tudo tranquilo, bro. Queria agradecer a presença de todo mundo, principalmente do Mauro. Sou um fãzaço do trabalho dele, acompanho bastante as charges que ele faz lá, desde antes do período político. Obviamente que nesse período político as coisas se intensificam mais, se esquenta mais. Eu via também os comentários das suas postagens lá, ficava um pouco, compadecia um pouco lá, que o pessoal era... É complicado você fazer análises políticas, Mauro, porque eu vi que quando você batia em um, não batia, expunha um fato e tal, você meio que tomava uma pancadinha aqui, aí outro cara ali que elogiou aquela, quando você ia e criticava o outro em termos da charge, aí seu trabalho já não era tão bom, você já não era uma pessoa. Então eu queria até já passar a bola, perguntar como é que é fazer charge num país totalmente polarizado, como a gente viu esse ano. Ele é mais polarizado agora, né? Não era assim, não. Mas fazer charge é sempre uma maneira de você mostrar o que tem de errado, o que pode melhorar, chamar atenção para um tipo de notícia que incomoda, né? E sempre tem uma notícia ou tem um fato que incomoda mais um, que incomoda o outro. Às vezes a gente está falando de posições políticas e aí quem você criticou não gosta. Isso é natural, a gente bota a cara, eu falo sempre isso, a gente que bota a cara tapa, né? A gente tem que saber aceitar críticas e os elogios, naturalmente. A Constituição nossa garante a liberdade de expressão. Sim. Então, a gente também tem que respeitar até a liberdade de expressão de quem critica da gente, mas desde que seja com respeito, né? Isso vale até o mais. As pessoas também têm que respeitar. Respeitar também, isso é importante. Mas a charge, desde que foi criada séculos atrás, com movimentos sociais lá na França, o nome charge quer dizer carga. Era como quem gritasse a carga, vamos à luta, vamos à guerra, Era uma maneira das pessoas que estavam sofrendo aquela injustiça social, aquelas pressões, junto com a Revolução Industrial. Era uma maneira deles fazerem uma crítica, até de forma anônima, porque naquela época você não era aberto a fazer críticas e assinar embaixo, né? Ou você era morto, era retaliação muito forte. Né? Então, de lá para cá, isso foi se
identificando com o povo, né? E foi crescendo. E hoje é uma maneira de você mostrar a história do país de uma forma cômica, engraçada, que ao mesmo tempo te lembra do que aconteceu e te mostra o que você não deve fazer de errado. Mas você falou dessa trajetória da charge, mas como foi a sua trajetória até encontrar a charge? Eu comecei a fazer charge em 1987, já tem mais de 30 anos isso. A gente tinha um jornalzinho rural no Antônio Beck e entre as notícias do colégio eu ficava responsável por fazer a charge política. E era um período muito conturbado, porque era a véspera da Constituição de 88. E teve uma época lá que eu coloquei uma charge do Ulisses Guimarães, vestido de profeta, com cajado na mão e a Constituição debaixo do braço. E o diretor da escola ia ser candidato a vereador pelo PMDB na época e chamou a gente, botou a gente na cadeira do castigo e falou: olha, se vocês não tirarem, eu vou tirar. Aí foi a primeira censura que eu recebi aos 15 anos de idade. Então, depois daquilo eu adorei, achei o máximo. Te motivou, mano. É bom ser censurado, criticado. Eu falei, tirar polêmica é por aqui mesmo. Então, eu não parei até hoje. Fiz para alguns jornais, fiz para... Hoje faço para a internet, né? Tem alguns jornais que a gente participa, o Tribuna da Serra, fiz muito tempo para a Gazeta de Cordeiro. E hoje é mais, a gente faz também pela internet, pelo Facebook e tal, porque a charge ganhou essa dimensão, né? Ela agora ela é internauta, né? Ela não é só jornais, ela agora tem até pouco. Quebrou algumas fronteiras, né? Ela quebrou fronteiras, então ficou mais evoluída, mais dissipada, né? Eu vi até na sua página, algumas das suas postagens passavam de 1000 compartilhamentos, uma coisa assim. Foi o Dilma. Eu queria até aproveitar que você falou do Dilma. O Dilma deu uma polêmica danada. Foi. Rodou o Brasil todo, né? O Dilma, eu não sei se foi mais mérito meu ou da descrença com o povo do PT. Porque ele foi divulgado. Como é que foi o processo da criação do Dilma? E uma outra pergunta que eu tenho também, como você mesmo falou que o início da charge, principalmente no Brasil também, eram bastante críticas à ditadura, a assuntos militares e tal, e esse ano o PT sendo o principal rival do país, tirando por isso, todo mundo estava com um pouco mais medo do PT, então você foi um dos chargistas que fez bastante críticas ao PT também, apesar de também fazer críticas ao Bolsonaro. Como é que foi fazer críticas ao PT? Eu vi que muitas pessoas falaram que você se vendeu, que você não era mais isento e tal. Como é que foi fazer essa coisa? Sempre vai ter isso, isso não me incomoda, pode ter a crítica que for. Mas a minha obrigação enquanto chargista é mostrar os problemas do país. Se vai doer o PT, se vai doer o PSDB, isso pouco importa. A gente tem que mostrar a ferida onde ela está. Quem fez a ferida, às vezes, não gosta que mostre. Sim, é isso aí. Mas a gente tem que mostrar. É a situação do país. A questão do Dilma, ele veio da Dilma, que também era um fantoche do Lula. O Lula só não foi candidato naquela época porque não teria a terceira reeleição dele, não poderia ter, não pode ter hoje. Então ele teve que arrumar alguém, e foi a Dilma. E ela era ministra da Casa Civil, chefe da Casa Civil. A gente viu que não deu certo. E depois disso, ele teve que criar um novo fantoche. Então, foi o Haddad. Até que eu fiz aquela charge, que era uma troca. Dois fantoches bem questionáveis pelo Haddad, que eu acho que até ele não gostava do Haddad. Porque o que ele queria mesmo era ser candidato. Mas ele não podia. Ele escolheu. Era o que tinha naquele momento, né? Porque o Ciro Gomes tinha tentado uma aproximação. Mas o Lula não iria perder. Não, mas é isso que eu estou falando. Ele
Ele foi quem conseguiria manipular de uma maneira... Ele quis alguém do partido para poder assumir, né? O Ciro Gomes, na minha opinião, seria a grande opção da esquerda. Sim, com Que certeza. o Lula descartou até a última hora. Prejudicou bastante. E o Ciro deu ela isso volta. até a última hora. E o Ciro acabou dando Dando no troco. segundo turno. A família Gomes deu Não, troco. e o bacana do que o Mauro está falando é que o Ciro agora, nessa semana, já jantou com a Marina para costurar a oposição para 2022. Isso já é uma coisa que A oposição ganhou até um outro nome, né? Agora é resistência. resistência. Você deve estar com o chuveiro queimado. Mas já estão jantando juntos, já estão costurando, né, essa oposição, que é da esquerda, e o Ciro e a Marina já estão conversando. Coisa que não aconteceu no primeiro turno. Veja bem, deixa eu te interromper. Eu não sou contra a oposição, não. Sim. Eu acho que a oposição é uma coisa assim muito importante para a democracia, tem que ter. Agora, eu acho que ela tem que ter critérios. Você não pode ser oposição por ser oposição. Você tá com essa camisa azul, vai! Não gosta de azul. Caraca, todo mundo de azul hoje. Não vão achar que nós somos tudo de direita. Azul de branco, sou cinza. Eu acho assim, tem que ter O oposição. Brunegro como eu. Ela precisa mostrar onde a outra parte está errando. Mas não é aquela oposição por ser oposição. Eu tenho visto muito na internet o pessoal torcendo para que dê tudo errado. O primeiro nem começou. Isso aí. Como se não tivesse pai e mãe que moram no Brasil, filhos. Como se a qualquer momento pudesse pegar um avião e ir para Miami. Porque para Cuba ninguém vai, né? Nem Venezuela. Não, Nem Venezuela. E o pessoal acho que não consegue diferenciar muito isso. Enquanto tinha o governo do PT, a gente não torcia para o governo do PT, ou pelo menos a pessoa que raciocina, não torce para o governo do PT dar ruim. Não torce para ser um governo ruim que arrebente o povo. Não torce, a pessoa quer que o governo seja bom. Depende se ele seja de direita ou de esquerda. Você vê no Japão pós Segunda Guerra, isso eu aprendi essa semana, lendo um pouco, o Japão ele alterna a política entre direita e esquerda. Só que o Japão continua se desenvolvendo. Eu Por quê? sempre falo isso, tem que ter uma alternância de poder. Sim. Nós estamos há 16 anos com um governo de esquerda. Isso se não considerar que o Fernando Henrique também era. Também é um pouco, mas há 16 anos disso, a gente, se fosse eleger agora um novo governo de esquerda, a gente ia para 20 20 e poucos. 20 anos. Eu, por exemplo, ganhei regularidade com isso aí, praticamente só vi o mesmo partido tomando o poder do país. Então. A minha geração, no caso, Sim. a nossa geração aqui só viu praticamente um partido no Vocês poder. viram a morte de Tancredo, né? Não vemos. Mas são 20 anos, né? Se fosse, seriam 20 anos. Isso não é saudável para nenhuma democracia. Precisa haver essa alternância de poder. Que o Bolsonaro fique 20 anos também não vai ser saudável. Isso tem que ter uma troca, tem que ter uma alternância nisso. Eu vi pediram uma garota da Austrália para dar uma opinião política sobre o país. Ela virou e falou assim: o Brasil precisa agora de um governo de esquerda. O que ela quis dizer para mim naquilo ali? Não precisa só de um governo de direita o tempo todo. Tem várias coisas que um é melhor, que o outro é melhor. É só alternando. O importante é isso. E tem uma frase que eu escutei do Luiz Felipe Pondé, que é muito importante, que todo mundo vira da direita quando está com conta em casa a pagar. Que quando tem dinheiro, todo mundo quer ser da esquerda. Porque aí gasta o tempo todo. Então, hoje você vê os Estados Unidos, depois do governo Obama, ele começa a se voltar para a direita. Teve eleição para o Senado americano foi republicano. Já a Câmara foi democrata. Então é uma oposição ao governo do Trump. Menor taxa de desemprego. Sim, o Trump começou a voltar a fazer o país a crescer. Apesar da política dele, da bandeira dele, ele está fazendo com que os Estados Unidos cresçam novamente. Existem erros, mas você vai... Sim. A alternância ajuda nesses ajustes de caminho, né? Claro. Porque senão você só fica com um cara só dizendo o que tem que fazer e todo mundo obedecendo e acabou. Aí vira doutrinação. Agora, uma outra pergunta que eu tenho bastante. É complicado.
Eu tô fazendo essas Pegou perguntas. o passo de Rio. Não. Por isso que ele já riu, Todas com base das suas postagens, das coisas que eu vi nas postagens e que eu vi nos comentários também dessas postagens. Eu vi muitas pessoas falando que advogados, professores, enfim, pessoas de todos os nichos sociais podem ter seu lado político, e por que o chargista não pode ter, na visão dessas pessoas, uma crítica mais ferrenha, ou pode ter um lado político? Porque eu vejo que todo mundo tem um lado político. O cara é mais pró-PT, ou o cara pode ser mais pro Ciro, ou pode ser mais pro Bolsonaro. Falando mais ou menos em torno do que se resumiu essa campanha política. Mas o chargista, ele tem que ficar em cima, ele não pode ter o lado político dele. Você vê isso? Você vê isso? Pode, tanto é que tem. Você viu existem diversos. O Marueira é um chargista que só fala da esquerda, ele só defende a esquerda, o lado da esquerda. Mas assim, eu não acho isso saudável, você só ficar com um lado. Você tem o direito de se manifestar na hora que você precisa se manifestar. Sim. Agora, fora de eleição, você vai passar a notícia, você vai fazer uma crítica sobre aquela notícia. Necessariamente ela não precisa ser do lado que você acha que é mais interessante, ou que você defende mais. Mas tem uma hora que você tem que se posicionar. Porque são muitas injustiças, e às vezes você fala assim, poxa, estão defendendo várias pessoas estão defendendo uma coisa que a gente sabe que não é isso. E num desenho você consegue. Antes de chargista, você é cidadão? Eu sou cidadão brasileiro, eu sou antes de tudo um torcedor por esse Brasil. Eu acho que um grande defeito de nós brasileiros é não torcermos do Brasil. Isso é verdade. Até estou feliz porque se fala novamente em patriotismo, em cantar o hino nacional. Tem gente que acha que é ruim, até na bandeira. Coisa mais linda do mundo. Então eu acho que tem que ser assim, a gente tem que torcer para ser. Agora, Mauro, outra pergunta que eu tenho bastante, agora sai um pouco do campo federal. Eu lembro que numa sexta-feira antes na sexta-feira antes do domingo de eleição, do primeiro domingo de eleição do primeiro turno, você fez uma charge a respeito do Wilson Witzel, com um carro com um rolo compressor, atropelando o Romário e o Índio da Costa. O Romário estava disputando com o Índio o segundo lugar, né, para ir para o segundo turno. E parece que o Romário estava bem na frente, né? Ficou em quarto, né? No final o juiz que estava lá atrás, 1%. Na véspera eu tive essa notícia de que ele tinha passado o Romário. E a charge é legal isso, porque se você perde a notícia, ela se perde. Ela fica velha. Vazia. É uma coisa que eu reparei. Ela tem que ser de momento. E uma coisa que eu reparei bastante nos comentários dessa foto é que muitas pessoas, com essa coisa de voto útil, obviamente, às vezes até votariam no Wilson, teriam que votar no candidato da sua preferência, de acordo com o que ele gosta ou do que ele não gosta. E quando eles viram sua charge, meio que ficou assim, caramba, o Wilson, então quer dizer que o Wilson é uma opção viável de voto útil. Eu acho que com a sua charge... Eu não sei se ela tem um poder de ampliação tão grande assim, mas ela acaba... Aqui no nosso nicho, você acha que teve alguma mudança? Não sei. Eu vi uma galera muito tipo assim, caramba, passou mesmo. Ela acaba te alertando. Olha a pesquisa. Tem outro candidato, tem alguém fora do pleito que está chegando. Porque aquela sensação da eleição... aquilo que parecia que já estava ganho, aquele jogo que você já sabe que vai acabar daquele jeito. Mas eu acho que um grande barato que foi essa eleição é que ela acabou com aquela história de um jogo que você já sabe o resultado no final. Isso é verdade. Sim, foi meio loucura, né, cara? A prova disso é que os prefeitos aqui do interior todos fecharam o candidato do Paes porque acharam que ele iria realmente representar e queria ganhar no estado. E tinha máquina toda, né? Foi uma surpresa, eu acredito que até para ele, porque esses caras acompanham pesquisa hora de hora, mas aquilo deve ter sido uma surpresa para ele. E em contrapartida, os institutos de pesquisa. Eu acho que até o Whitson foi uma loucura, né? Passar aqui no Rio foi muito esquisito. Para mim até o Whitson foi surpresa. O Whitson, as pesquisas que tinham dado na época,
Ele começou passou com vergonha, porque ele começou com 1%, pô. né? Ele começou com 1% das intenções de voto. Eu até acredito que ele tenha começado com 1% realmente, porque ninguém conhecia o Whitson no início. Mas, por exemplo, faltando 2 semanas, a gente já viu uma guinada muito forte. Na sexta-feira, por exemplo, ele estava com 20%. E no domingo ele chegou a 41%. Quem ficou com 20% foi o Paes, que era o primeiro, que foi o segundo E no colocado. segundo turno foi a 60%, não foi? Então, Júlio Henrique, um bandido com um fuzil de costas é ameaça ou não é? De jeito nenhum. De forma que isso, rapaz. Ameaça sou eu com minha blusinha azul, minha calça bege, um bandido com fuzil nas costas. Isso não é ameaça, não. Furadeiro ou guarda-chuva? Pode ser um furadeiro ou verdade. guarda-chuva. Isso aqui é um... Derrubaram o helicóptero com guarda-chuva lá no Rio. Com guarda-chuva. É aquele guarda-chuva. Me admira o Mauro, uma figura maravilhosa dessa, trazer um 762 aqui pra gente aqui. Parece um iPad, mas é uma arma. Acho que era o guarda-chuva do pinguim, né? Que tem O Rio de Janeiro tá muito louco, né, cara? O Rio é doideira. Leonardo. Bom, doutor Mauro, eu queria saber um pouquinho sobre o atentado de Charlie Hebdo lá na França. A gente atribui, a mídia internacional atribui muito ao ISIS, né, ao Estado Islâmico, ao fanatismo religioso. E como é que você, como chargista, você vê um atentado contra, entre aspas, a sua classe, né? É um jornal famoso pelas suas sátiras, famoso pelas suas charges, que fez uma charge religiosa e isso gera um extremismo que acaba no atentado. Foi mal né, que eles fizeram Eu uma charge. vejo de duas formas, por exemplo. Nessa questão do Charlie, assim, a gente defende o direito de você se expressar, mas aquele tipo de charge que eles fazem, eu acho extremamente mau gosto. É afronta. E afronta coisas, assuntos que você não precisa estar se metendo naquilo. Foi por causa do Maomé que eles fizeram uma charge e aí atacaram a religião de um povo. Eu acho que não é necessidade de você colocar isso numa charge. Uma charge não é para isso. Acho que na minha visão, não acrescenta, não melhora em nada a vida do ser humano. Até a gente fez uma charge contra o ataque em si, né? Sim. Passou até no Fantástico. Eu, junto com outros colegas, tinham mandado lá também. Mas, na minha opinião, a charge que se faz ali não é nada de acrescentar ao mundo uma coisa assim que seja edificante, uma coisa que seja mais um pensamento positivo. São exageros que mexem com assuntos que não preconceitos ali, né? Com preconceitos, acho que não é por aí não. Eu tenho mais uma dúvida também, tem uma charge sua sobre a parte municipal, né, que você fala sobre o Jader Maranhão, o Silvinho e o Joaquim. A pergunta em si é, essa charge sua na época, a gente já conversou em off, é claro que a gente já sabe o que aconteceu, mas como é que foi fazer essa charge numa política municipal? Que você não está, por exemplo, desenhando o Bolsonaro, que assim, a gente não espera encontrá-lo aqui em Cordeiro, mas você desenha pessoas e faz uma crítica social a pessoas que você encontra na padaria. É verdade. O Silvinho costumava falar que eu fazia a testa dele muito grande. Mas assim, é o tipo de charge que a gente faz e conhecendo as pessoas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você tem que mostrar aquele problema que existe, ou aquela situação. Geralmente eu fiz em momentos de eleição, né? Alguns gostam, outros quase processaram o jornal, porque eles tinham tirado voto de não sei quem. Então, é aquela questão, é registrar o momento. Depois a gente toma uma cerveja junto, ou então o cara quer te processar, tanto faz. 880, o cara quer tomar uma cerveja e o cara quer te processar. Acho que deve ser muita loucura você fazer uma charge da galera daqui. Eu tenho que ter coragem mesmo, porque... Tem que ter coragem, imagina só. A gente na televisão de vez em quando faz uns comentários aqui, falando os fatos e a galera já... Rapaz,
E eu tô falando, volto a frisar, né? A parte no começo do programa que eu falei sobre a política municipal, Só fato, eu não falei opinião, nada de opinião, eu só falei o que aconteceu. Foi publicado no Diário Oficial, mudaram os secretários, agora tem um novo secretariado. A Câmara falou isso na pessoa dos vereadores, tal. Não sei se vocês procuram na sessão da Câmara. A gente só fala o fato. Comentário político a gente deixa na mesa do bar e o pessoal se encarrega disso. Agora, Mauro, uma parte mais técnica. Você falou que começou a fazer, por exemplo, a charge em 1988, 87, lá no Antônio Peck, e já gostou daquela coisa e tal. Adrenalina. E qual que era, o que mudou no processo de fazer charge daquela época até agora? Obviamente que hoje em dia você faz a charge diretamente do iPad ou do computador. A parte de execução mudou muito. Nossa, hoje em dia é muito melhor. Você Tá, só uma pausa rapidinho. Tá. Ah, Você desligou. liga pra casa aí. Acabou me ligando. Ah, eu sou um burro. Eu falei assim, pera aí que eu vou atender o telefone. Aí eu fui e rejeitei a ligação. Animal. Vamos finalizar depois. Ah, tá me ligando. Fala, Zé, você tá onde? Ah, você tá saindo de Macu? Não, suave, pô. A gente tá gravando aqui no AB. A gente tá gravando pro... A gente tá gravando aqui, pô. Então faz o seguinte, se você chegar e não tiver ninguém no estúdio, a gente vai estar no AB, beleza? Beleza, show de bola, tamo junto. Valeu. Só uma coisa. Tem a gravação agora que o pastor quer 11 horas. Uhum. Não tem problema. Então, tem que avisar ele que a gente vai atrasar. Então, olha, quer que eu vá lá? Não dá chave que eu vou pra lá, aqui agora é só vocês Não, o acabarem. Casé não chega agora não, o Casé chega meio-dia. Tá sempre lá. Meu problema é o pastor. Não, tranquilo, a gente faz já tem quanto tempo esse programa? Já tem um tempo. Aí Já quer saber mesmo? Mas daqui a pouco vai bater uma hora. Você tá de sacanagem. Começou aqui no 17h0, tá no 17h45. Passa rápido. Passa Muito muito rápido. rápido. Eu falei pra você, fizemos 1h40. Passa muito rápido. É, E o cara. programa é bom e vai. E o papo é Tem muito que legal. encerrar, né? Tem a gravação com o pastor. Vamos Fazer fazer essa Quando pergunta. pergunta a gente chega na reta final. E eu só tenho que divulgar duas coisas, 2 eventos, me lembro. Tá. Quero. Faz de boa pergunta. Tá. Viu? Agora, Mauro, você disse que começou a fazer a charge em 1987, ainda estudante do saudoso Antônio Peck, que perdura até hoje. Aqui meu pai dava aula até. Seu pai era meu professor. Claro, professor. meu pai Acho que foi Antônio professor Peck. de todo mundo. Menos meu dentro de casa. Mas como é que era o processo de se fazer charge em 87 e o processo de fazer charge hoje? Tanto na parte de inspiração, que eu creio que isso não mude tanto, né? Mas a parte técnica, falando de como se desenha, se é no papel, se é digital, como é que funciona? A parte técnica foi o que mudou mais. Porque antigamente era tudo no lápis, na caneta, na tinta. E hoje em dia não, a gente já faz isso no tablet, faz no computador, já é colorido no computador e ao mesmo tempo que você termina, você já joga para a internet. Coisa que não era possível antes, dependia de uma publicação de um jornal, né? Ou você mostrava para alguém, porque não tinha internet, né? Não tinha essa facilidade, essa vitrine que nós temos hoje. Então acho que o básico da charge foi na questão manual, né? Na questão de execução. Porque a política mudou, mas mudou para pior, né? Cada vez mais eles dão mais material para a gente fazer charge. Tem material para um ano inteiro. É difícil até você acompanhar. O tempo Tanta pra cá coisa, é né? muita coisa. Eles praticamente já dão uma piada pronta. Naquele auge ali do mensalão, como é que era o seu processo de charge? De manhã era uma coisa, aí à tarde era uma coisa, e depois Pois é, as notícias vão de um tempo para cá, as notícias vão se atropelando, né? É prisão de não sei quem, hoje já estou sabendo que já foram presos vários deputados da Leste. Então isso tudo Tem uma rapaziada perdendo folha em desenho. E é aquela coisa, você com isso perde muita charge, porque depois que a notícia passa, você não vai fazer uma charge que aconteceu semana passada, já não já fica velho, né? Então, você faz na hora e não faz. Agora, Mauro, você tem uma cronologia de charges políticas
de suas e de colegas seus. Queria que você apresentasse pra gente aí. Eu fiz um apanhado de então. Tá passando na tela aí, rapaziada. Ele vai mostrar aqui no iPad. Então, dá pra ver daí? Vai, a gente bota na edição na Então, tela. nessa cronologia, a gente começou lá em 89, né, em 90 com a posse do Fernando Collor. Aí tem essa charge emblemática aqui do Chico Caruso, que mostra ele sentado no Congresso como se fosse uma privada, né? Foi o jeito que ele tratou o Congresso nos 2 anos que ele ficou pouco tempo. Logo depois teve o famoso impeachment. Aí depois disso a gente viu em 94, depois que o Collor saiu, evidentemente teve a entrada do Itamar Franco, foi o surgimento do Plano Real, né? Foi o que deu grande força e fôlego para Fernando Henrique, para a FHC, e que fez ele ganhar a corrida naquela época, que tinha entre os corredores Brizola, Quércia, tinha o Lula e também o Enéas, né, que na época também era chamado de nazista. 56. Hoje muita gente diz que Ele era esse tinha que ser o presidente. Faltava internet para ele, né? Do WhatsApp. Aí aqui a gente vê uma charge também já do segundo turno, em que Fernando Henrique já usava a máquina, né, representada pela roda com a moeda do R$1, e todo mundo correndo junto, e o Lula tentando também. A reeleição, a charge de reeleição com ele passando a faixa para ele mesmo. Aí depois veio a vitória do Lula, que ganhou do Serra, né, naquele segundo turno, e aí ele começou a crescer, né, porque tem uma charge deles pelo mundo, crescendo no mundo. O Obama dizia que ele era o cara. E a reeleição dele, nessa charge aqui do colega Batistão, já mostra ele já como se fosse um aristocrata, já pegando as manhas do poder. Passou o pepino, o abacaxi, para Dilma em 2008. Em 2010 eu fiz essa charge aqui em cima do Saleiro, para representar o pré-sal, que estava numa grande ascensão naquela época, era a grande promessa. E trazer o Brasil ao primeiro mundo. Exatamente, virar a gente uma potência. Aqui também outra charge de Caruso sobre a corrida da Dilma. E ela acabou ganhando em 2012, passando o abacaxi para ela mesma. Aqui também a gente entra com a corrida eleitoral de 2018, com o Bolsonaro na frente desde o início, né? E o pessoal tentando derrubar ele, até com uma facada. Olha a faca. E aqui outra charge feita também para o segundo turno, onde todos apoiaram, a boa parte, né? Apoiou o Haddad. E assim mesmo, Bolsonaro ganhou. A charge do Dilma, que foi polêmica. O famoso ou famosa Dilma, não sei. Isso aí. Mas se tem presidenta, deve ter Dilma também. Eu ia falar, depende do Enem. Aqui uma charge do Aroeira que mostrava a retirada do apoio do Ciro Gomes, né, como saiu da banda. Essa aqui também foi polêmica, foi a troca dos fantoches, né? Essa foi a polêmica, né? A grande polêmica do seu Facebook. Aqui algumas charges também interessantes sobre o Daciolo e o general Mourão. Essa aqui também foi polêmica porque ela mostra a maneira com que o Bolsonaro lidou com a fake news das WhatsApps, né? Da dona Neide e da dona Maria, que ganharam a eleição. Várias charges beirando também beirando a violência gráfica, né? Chamando de cavalo, de estupro. Isso também eu acho um exagero. Essa também foi polêmica porque mostra todo o esforço que o PT fez de criar cores novas no partido, esconder a bandeira vermelha, tira o Lula, né? transformar o Haddad num católico que reza constantemente, que vai à missa. E aí veio o irmão do Ciro Gomes, o Cid Gomes, e estragou a festa toda, já numa palavra só, né? Você já viu a filha da Haddad? E no final deu o Bolsonaro,
que literalmente ganhou de pijama nessa eleição dentro de casa, assistindo televisão e internet, né? Completamente ativo. Só faltou a raquete matar mosquito, né? Em cima da mesa. Em cima da mesa. Aqui é uma charge do colega de esquerda, botou ele soltando foguete dentro do ouvido dele mesmo, né? E é isso aí, essa foi a cronologia até aqui, com as eleições para presidente. O engraçado dessas Tem algumas aqui também por exemplo, do Dória, né? Que é um pavão, gosta de aparecer, do Whitson, né? Um rolo compressor. Aí também tem do Trump, foi uma zebra naquela época, né? Nem esperava. Um instituto só garantiu isso. Antigas como o Pita, em São Paulo, o Pezão aqui com Crivella, e as antigas de Cordeiro. Rendeu até processo. E o nosso prefeito carregando o abacaxi em primeiro lugar. Eu tenho a última pergunta para a gente finalizar o programa, desde já agradecendo muito a sua presença aqui com a gente, ter coragem de participar, porque nós somos um bando de loucos aqui. Assim que é bom. O que Ziraldo representa para você? Ziraldo foi um grande professor de todos nós, né? Acho que Ziraldo é a unanimidade de todo mundo que se dedica a fazer charge, a fazer cartoon, que se dedica ao ofício de cartunista, porque ele foi desbravador aqui no Brasil por vários motivos, né? Seja nos quadrinhos, seja na charge, seja até na questão de logotipos, né? Existem logotipos hoje que são associados ao Ziraldo. Então ele foi um grande professor, e eu tenho a grande alegria de ser um dos 85 cartunistas que fazem parte de um livro em que é um livro composto com uma biografia dele e que cada página leva uma caricatura do Ziraldo. A minha eu esqueci qual é a página, mas é 40 e alguma coisa. E para minha alegria eu estou lá fazendo essa homenagem para ele. Que legal. Bem, pessoal de casa, nós estamos chegando ao final do programa. Queria agradecer muito ao pessoal da OAB por nos ceder esse espaço aqui fantástico aqui, ó, o OAB Cordeiro. Leão, considerações finais? Queria agradecer a vocês, Mauro, muito obrigado pela sua participação de verdade, assim como a gente agradeceu a participação da Brenda no programa passado, você agora nesse programa, e os demais convidados que estarão aqui presentes conosco. E eu queria ressaltar duas coisas. Primeiro, uma informação que desde da segunda-feira eu já sabia antes da Câmara, eu já sabia da troca de secretariado, que o vereador Bitt, a gente não fez a matéria, mas que o vereador Bitt assumiria o secretariado de governo do Executivo Municipal, mas o principal é que, pelo que a fonte, né, a mesma fonte, acertou o Bitt, tem outro vereador que pode assumir um cargo e provavelmente será a Secretaria de Esporte. Então, se isso realmente acontecer, será publicado no Diário Oficial. Vamos ver se a fonte estava certa, a gente está aqui dando só uma nota e é bem possível que isso seja mais um passo e troque aí mais uma vereança na Câmara Municipal de Cordeiro. Uma outra coisa rapidinho, são dois eventos que eu tenho que divulgar. Rapaziada, nesse domingo agora, dia 11 de novembro, a partir do meio-dia, o Birabella está fazendo evento em prol da pestalose de Cantagalo e a gente vai estar lá presente, vai ajudar na cobertura do evento também. Na verdade são 3 eventos que eu tenho que divulgar. Esse vai ter a presença do Vitor Salles, da Sara Freitas do Mozart, que é o pai da Sara, enfim, vai ser um evento muito bacana. Se não me engano, o ingresso é R$20 para ajudar a pestalose. Vai ser no Espaço Green, ali no centro de Cantagalo, próximo ao asilo. Um outro evento é o amistoso no dia, vamos pela cronologia certa, dia 10 de novembro, na verdade, tem um festival de pastel da Igreja Wesleyana, vocês estão vendo o prospecto aí na tela, que é a Dona Eni, né, que encontrou com a gente lá almoçando no restaurante do Betão. Betão, um abraço para você também. Dona Eni pediu para a gente divulgar, então é nesse sábado agora, a partir das 7 horas da noite, festival de pastel na rua Padre André Boaventura, Igreja Wesleyana. E no dia 6 de novembro, tem um amistoso, de dezembro, tem um amistoso beneficente lá em Duas Barras, o pessoal está juntando dinheiro, a gente vai estar lá presente também,
juntando dinheiro para poder construir o asilo da cidade. Duas Barras não tem um asilo, então é uma iniciativa muito bacana. Alguns jogadores famosos estarão presentes, a gente vai estar lá presente, vai até gravar um desafio travessão lá, e inclusive um desses jogadores deve ser o Andrei, volante hoje titular do Vasco da Gama, e o Richarlison, né, o Homem Pombo, já mandou até um vídeo divulgando, então daqui a pouco a TV Zanotti vai receber esse vídeo também e vai divulgar, beleza? Júlio Henrique, considerações? Poxa, sempre um prazer participar de um pouco de tudo. Programa que a galera tem gostado bastante. Prazer nosso. Pô, obrigado. Hoje não tem cadeira pra me deixar no bar. Agradecer a presença de todo mundo, a audiência dos nossos telespectadores e principalmente ao Mauro, que abrilhantou nosso programa. É muito bacana ver uma pessoa aqui da nossa cidade, da nossa terra, que respira o nosso ar, que pisa no nosso chão, que tem um talento tão fantástico. Pisa no nosso chão. Pô, pisa no nosso chão, que tem um talento tão fantástico e ver também que com o advento da internet, por exemplo, que ele consegue divulgar para muito mais pessoas o seu trabalho e esse talento cordeirense que é o Mauro vai para o Brasil inteiro. Então, um prazer gigantesco ter você presente aqui no nosso programa. Mauro, considerações finais suas. Eu quero agradecer a vocês pelo convite. Adorei o papo aqui, acho o programa sensacional. E passar uma mensagem do seguinte, assim, a gente que já vê a situação do país há tantos anos, você falou que só viu Você vai FHC pra 20 ver. anos. Eu sou de 96, eu só vi um Pois mesmo. é, eu sou de 72. Então a gente que vê a situação do país há tanto tempo, passar por tantos problemas que não se resolvem, que se repetem, eu acho interessante a gente começar a ver o país com esperança. Problemas vão ter vários. Problemas de ajuste, problemas de caminhada, mas eu acho que o importante é a gente continuar com fé no futuro e que esse país ainda vai dar certo. Eu tenho muita esperança, estou muito esperançoso. E é isso que eu tento passar para os meus filhos. E queria passar essa mensagem. O povo não perdesse a fé no país que tem. São ótimas palavras. Né? E queria também aproveitar o gancho de vocês aqui, agradecer aos colegas advogados, né, para a gente estar aqui hoje, que eu também sou advogado, mas sou advogado de reserva. Eu trabalho na justiça hoje e não posso advogar. Mas aqui queria deixar um abraço aqui em meu nome para o representante deles, o Wilson Vieitas e o Alexandre Sorriso, que são dois amigos grandes que eu tenho aqui. Muito obrigado. Palmas pro Mauro, palmas pra ele. É nóis. Bate palma aí, Davi.